9 estados americanos pedem na justiça o fim definitivo do DACA, o programa criado para imigrantes que chegaram ao país ainda crianças. Banco Central Brasileiro anunciou que remessas de dólares para o Brasil bateram recorde em 2022. Tem alerta das autoridades sanitárias sobre um colírio que pode estar provocando infecções. 50 pessoas estão internadas. Inflação atinge as gorjetas. Comércios e restaurantes estão cobrando tips acima de 15%. E especialistas questionam a idade mínima para jovens navegarem sozinhos nas mídias sociais. Realmente eles estão em desenvolvimento, eles estão criando a personalidade deles e tudo pode influenciar muito. Boa noite. O Américas no Ar começa hoje falando do DACA, aquele programa que foi criado na era Obama para os filhos de imigrantes que chegaram aqui nos Estados Unidos ainda bem pequenos. 9 estados republicanos pediram a extensão do bloqueio judicial desse programa para os jovens que estão inscritos e que estão protegidos de deportação. O pedido dos 9 estados republicanos foi entregue para um juiz federal do Texas. Eles querem combater uma regra aprovada no ano passado pelo presidente Biden, que mantém o programa benéfico para quase 600 mil imigrantes indocumentados que já estavam inscritos. Com essa proteção, eles não podem ser deportados, podem trabalhar no país e ainda podem manter um caminho para a cidadania. Os republicanos alegam que essa regra é inválida, uma vez que em 2021, um juiz federal já havia decidido que o programa DACA era ilegal. Na época, a justiça americana determinou o fim da aprovação e a entrada de novos jovens no DACA. Agora, os republicanos querem estender essa ordem para os 600 mil integrantes que já estão no programa. A justiça não divulgou quando vai julgar o caso. E para quem aplicou para o Green Card e para autorização de trabalho, olha, atenção, viu? Os cartões vão chegar com cara nova. Estes vão ser os novos designs dos cartões que vão dar aí a residência permanente e a autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. As alterações incluem ilustrações mais detalhadas, impressão tátil, imagens holográficas altamente seguras, novos recursos de leituras e dados aí em locais diferentes das versões anteriores. A agência federal disse que a mudança foi adotada por razões de segurança. As autoridades lembraram ainda que quem já possui os documentos não precisa se preocupar. Eles vão continuar válidos até a data de expiração. Boa notícia, né? E olha, o Banco Central Brasileiro anunciou que dispararam as remessas de dinheiro para o Brasil em 2022. Foi o maior recorde dos últimos 30 anos. E os Estados Unidos, claro, ficaram aí no topo da lista de expatriados que mais enviaram quantias. Os brasileiros que moram no exterior enviaram para o Brasil um total de 4,7 bilhões de dólares em 2022. Só os imigrantes que moram nos Estados Unidos transferiram 2,3 bilhões de dólares, 11% a mais que em 2011. Os expatriados brasileiros que moram nos Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no ranking de imigrantes que mais enviam dinheiro para seu país natal. Em segundo lugar estão os brasileiros que moram no Reino Unido, seguidos de Portugal. Os especialistas disseram que esses valores recordes mostram um aumento de pessoas que deixaram o Brasil em busca de uma vida melhor no exterior e a dependência das famílias que ficaram, além do enfraquecimento do real diante do dólar e do euro. Vale lembrar que no ano passado também passou a vigorar no Brasil a nova lei cambial, que aumentou o valor de R$10 mil para $10 mil, o valor em espécie que não precisa ser declarado por viajantes que entram ou saem do Brasil. Em New York, uma exposição de fotografia brasileira vai abrir as portas daqui a 2 dias e promete ser alvo de todas as atenções. A artista é a Cláudia Andujar, que dedicou toda a sua vida aos indígenas Yanomamis. A Eloá Urazen foi até lá conferir essa mostra. Suíça naturalizada brasileira, a fotógrafa Cláudia Andujar, de 91 anos, é a grande estrela da próxima exposição do Centro Cultural The Shed, em Nova York. A artista, que dedicou a vida a registrar a experiência e a luta do povo Yanomami, viajou a Big Apple para participar de um evento intimista, com convidados e imprensa internacional.
Em cartaz de 3 de fevereiro a 16 de abril, a mostra traz, além das fotos de Cláudia Andujar, obras de artes de artistas do povo Yanomami, que também participaram da comitiva brasileira na cidade mais cosmopolita dos Estados Unidos. Eu achei a exposição aqui em Nova York muito bonita. Sem dúvida, isso vai ajudar também para o governo no Brasil entender tudo isso. É muito importante, obviamente, o governo brasileiro entender o que está acontecendo e como que podem manter a vida e o interesse do mundo, não? Aos Yanomami. De uma certa maneira, por isso que estamos aqui, para divulgar quem eles são. Os Yanomami são um grupo composto aproximadamente por 35 mil indígenas que vivem em cerca de 200 a 250 comunidades na floresta amazônica, na fronteira entre Venezuela e Brasil. Eles são responsáveis pela maior terra indígena brasileira, com mais de 96 mil quilômetros quadrados. As imagens deste povo, capturada por Cláudia ao longo de quase 50 anos de amizade e entrega, são tão artísticas quanto políticas, e foi a releitura de sua obra que inspirou essa exposição que agora ultrapassa as fronteiras do Brasil. Eu propus que a gente revisse a obra da Cláudia Andujar para esse projeto, porque eu queria reconectar a dimensão estética e política do trabalho dela. Eu acho que a gente conhecia mais as fotografias, mas naquele momento eu não entendia tão perfeitamente como tinha sido a luta dela como ativista e também o que eu estava enxergando naquelas imagens. Eu sentia que o acesso que a gente tinha ao povo Yanomami nos permitiria também ler essas imagens de outra maneira. Então esse projeto surgiu como uma vontade de homenagear essa luta histórica, né, a colaboração dela com Davi Copenaua e muitas outras pessoas que conseguiram, através de um longo processo de luta e ativismo e arte, demarcar o território Yanomami em 1992 em Brasil, né? Mas a gente não imaginava que essa exposição para celebrar essa luta fosse se transformar com a transformação do cenário político mundial. Cerca de 200 fotografias assinadas por Cláudia Andujar estão em exposição aqui no The Shed, onde se vê algumas de suas obras mais famosas. A intenção dos organizadores é chamar a atenção para a vida e a luta dos Yanomamis, que é muitas vezes desconhecida até pelos próprios brasileiros. Povo é caçador. Povo Yanomami originário que não sabe falar português, nem inglês, nem nada. É povo originário que a criador, o Mami, criou lá no meio da floresta. O povo são trabalhador, são caçador, são fazer grande festa, unido, e a união é harmonia, e gosta de floresta, gosta de beleza da nossa floresta amazônica. Então nós somos assim, não somos inimigos da terra. Nós não somos inimigos da floresta. Com um maior entendimento da comunidade originária no Brasil, as lideranças indígenas esperam colaborar com sociedades no país e no exterior. Vocês moram muito longe. Aqui é o estado de Nova York, o capital, de longe. Vocês estão escutando sempre. Vocês estão preocupados para o meu povo Yanomami, vontade de ajudar. Eu gostaria que você dá apoio, não é para assim ajudar. Ajudar é uma palavra muito fraca. Como se ajudar assim quem está com fome, aí você dá um prato de comida para o índio, mas assim apoiar, defender, cuidar o meu povo, cuidar as minhas crianças e também cuidar a saúde que foram estragado. E também cuidar, assim, colaborar com recurso para meu povo Yanomami. Depois do intervalo, você vai ver a discussão das autoridades sobre qual é o limite mínimo de idade para as crianças navegarem sozinhas nas redes sociais. E tem também um estudo que aponta que as crianças perderam mais de 1/3 de aprendizagem por causa da pandemia de Covid-19.
Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E agora um apelo à nossa comunidade. A família de um brasileiro de 17 anos de idade que morreu na Califórnia está pedindo ajuda. Esse é Guilherme Brito. As autoridades informaram que o rapaz morreu de uma parada cardíaca de repente em São Francisco. Agora a família precisa de ajuda para fazer o traslado do corpo do jovem para o Brasil. Amigos abriram uma página no site GoFundMe. Basta acessar aí o site e procurar pelo nome de Guilherme Brito. Bom, agora a gente fala das redes sociais. Uma das maiores dúvidas aí dos pais é saber se a criança está pronta para entrar nas plataformas como Facebook, TikTok, Instagram e outros. E qual é a idade mínima para esses jovens navegarem sozinhos nesse universo sem limites da internet? Olha, a Cone Rocha foi atrás dessa resposta. A maioria das redes sociais permite o acesso de adolescentes às suas plataformas a partir dos 13 anos de idade, mas especialistas acreditam que essa idade ainda é precoce para os jovens entrarem nesse universo online sem limites. Aos 13 anos, as crianças estão desenvolvendo sua identidade e as mídias sociais podem ter um impacto nesse processo para o bem ou para o mal. O maior desafio atualmente é manter esses jovens fora das redes sociais. A sugestão dos estudiosos seria segurar os adolescentes fora da web até os 16 anos. Uma tarefa que a psicóloga pediátrica Ariana Holt, do National Wild Children's Hospital, reconhece que não é nada fácil. Ela sugere que os pais tracem um plano familiar de acesso às plataformas sociais e dá dicas do que deve ser observado para saber se o seu filho está ou não pronto para navegar sozinho nas mídias sociais. O nível de confiança entre pais e filhos, respeito aos limites, se os filhos procuram os pais para resolver problemas e a personalidade de cada criança. Eles realmente se importam com o que os outros pensam deles ou estão confortáveis com sua identidade? Porque as redes sociais abrem um mundo novo para isso, afirma a psicóloga pediátrica. Nossas filhas não têm mídias sociais ainda, uma acabou de completar 12 anos, é muito nova. Porém, muitas amiguinhas têm, e isso dificulta muito a gente conseguir educar dentro de casa, porque todos os amiguinhos estão, eles não estão, então fica muito complicado. Mas a gente sim, enquanto a gente puder, a gente vai estar botando esse processo um pouco mais lá para frente. Eu acho que eles precisam amadurecer um pouco mais para entender o mundo que eles vivem, para ter a confiança, a segurança para lidar com os efeitos de uma mídia social. Um novo estudo sugere que a pandemia de Covid afetou muito mais a educação infantil do que a gente imaginava. As crianças em todo o mundo perderam mais de 1/3 de aprendizagem por causa das escolas fechadas e do sistema de aula online. Os pesquisadores analisaram 42 estudos sobre o progresso da aprendizagem durante a pandemia em 15 países diferentes. Eles descobriram que os déficits atingiram todas as crianças, principalmente as de baixa renda socioeconômica, um retrocesso na educação infantil. Mesmo com a volta às aulas presenciais, os alunos não recuperaram o atraso. As autoridades informaram que esse processo deve demorar anos para ser recuperado. Os estudiosos sugerem que os distritos escolares tomem medidas adicionais, como aulas tutoriais, aprendizagem extra e programas de férias de verão para acelerar a recuperação das crianças. O estudo foi publicado na revista Nature Human Behavior. Depois do intervalo, tem matéria sobre inflação alta nas gorjetas. Comércios e restaurantes estão cobrando tips acima de 15%. E tem também um alerta muito importante do CDC sobre um colírio vendido sem receita que pode estar contaminado com bactéria e provocando infecções. 50 pessoas já estão internadas. E com
inflação batendo recorde nos Estados Unidos, mais um setor foi atingido pela disparada dos preços. Desta vez, foram as tradicionais gorjetas. Muitos consumidores estão frustrados e dizendo aí que os chips viraram uma obrigação, que estão numa escalada de valores fora de controle. Na hora do pagamento, é comum pedir gorjeta. O problema é que esse serviço ficou tão caro que os lugares não dão opções mais baratas que 15% ou 25% do total da compra. Isso mesmo quando o produto é apenas um cafezinho ou um sorvete. Muitos clientes estão dizendo que o serviço antes voluntário virou uma obrigação abusiva. Os especialistas dizem que as gorjetas também foram afetadas pela inflação que atinge o país, a pior dos últimos 40 anos. Essa prática ganhou o apelido de tipflation. Na verdade, prefiro não chamá-lo de tip inflação, mas de tip invasão, concluiu o especialista em etiqueta. Thomas Furley afirma que os comércios perderam o limite. Alega que as pessoas precisam assumir posições e aprender a dizer não sem medo. Depois, ele desabafa. Será que um dia você estará no consultório do seu médico ou dentista e vai ter que dar gorjeta? Nas redes sociais, o tema virou febre. Essa menina disse que pagou 18% de gorjeta na conta de uma garrafa de água. Girl, it's water. Esta outra afirma que até no drive-thru estão pedindo tips. In the drive-thru, they've been asking for a tip. O professor de marketing e negócios da Universidade da Flórida argumenta que o tipflation é um fenômeno novo e que se espalhou como fogo em pólvora. The wage moving I see becoming more widespread. Dipeyan Biswas diz que essa tendência surgiu com as compras online na pandemia de Covid-19 para ajudar os funcionários, mas perdeu o controle. That's my biggest worry. A minha maior preocupação é que isso possa realmente afetar a indústria, que é onde isso mais importa. De acordo com a Square, uma das maiores empresas que operam métodos de pagamento digital, os tips em restaurantes de serviço completo cresceram 25,3% no terceiro trimestre de 2022, enquanto as gorjetas em restaurantes de serviço rápido ou de balcão subiram 16,7% em comparação ao mesmo período de 2021. Isso faz parte da benevolência do consumidor. Ele pode optar em dar ou não dar a gorjeta. Muitos, inclusive, nem gostaram do atendimento e isso acaba complicando ainda mais. Então, sempre que o que eu recomendo é que deixe claro para o cliente, pelo fator legal, quando vem discriminado, né, a opção de você dar ou não a gorjeta, e para o colaborador, você tem que jogar as claras com ele o tempo todo. Quem deu a gorjeta e como que vai ser feita essa partilha entre todos. Onde há diálogo, onde há combinação entre as partes, ninguém nunca sai ofendido. Essa é a minha recomendação. E olha, ainda falando de saúde, se você usa colírios com frequência, tem um alerta aí muito importante do CDC e é bom prestar bastante atenção. Uma marca de lágrimas artificiais está sendo suspeita de provocar infecções em dezenas de pessoas aqui no país. O produto estaria contaminado com uma bactéria. A maioria dos afetados disse que usou um colírio da marca Ezericare de lágrimas artificiais, comprado sem receita em diferentes farmácias do país. As infecções não foram ainda definitivamente atribuídas aos colírios, mas o CDC está investigando os casos. Até agora já foram identificadas 50 pessoas com Pseudomonas aeruginosa, uma bactéria resistente à maioria dos antibióticos. Há casos na Flórida, New York, Califórnia, Texas e outros 7 estados. 11 pessoas tiveram infecções oculares e as outras infecções respiratórias. Uma pessoa morreu. Os sintomas incluem dor, inchaço, secreção, vermelhidão, visão embaçada, sensibilidade à luz e sensação de objeto estranho. As autoridades estão pedindo para as pessoas evitarem o produto até que a investigação termine. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui no país, anunciou o recall de um protetor solar por risco de câncer. É hora da nossa prestação de serviço. As
autoridades alertaram para o risco da substância química benzeno encontrada no protetor solar e que pode provocar câncer. O recall é da marca Banana Boat Hair Scalp Fator 30. O benzeno não é um ingrediente ativo no produto, mas análises mostraram níveis altos da substância quando é expelida pelo propulsor. Por causa disso, a empresa decidiu fazer um recall voluntário de 3 lotes do protetor solar. Em janeiro, a fabricante já tinha recolhido os produtos pelo mesmo motivo. E olha, depois do intervalo, a gente mostra que os moradores de Massachusetts estão sendo alvo de uma onda de assaltos e roubos em academias. E tem também a pergunta que vale $1.000. Queijo à noite provoca pesadelos? Uma empresa de colchões quer desvendar essa teoria e está contratando voluntários. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Atenção, brasileiros que moram em Boston, Massachusetts. A polícia alertou para as pessoas tomarem cuidado. É que essa região está sofrendo uma onda de roubos e assaltos em academias. E olha, isso inclui áreas dentro e fora dos centros de ginástica. A Giovanna Locatelli tem todas as informações. A polícia de Boston tem alertado as pessoas que esse crime está acontecendo em academias e centros de saúde de diversas cidades na área da Grande Boston. A polícia explica ainda que os criminosos seguem um padrão. Eles acessam as academias usando um Day Pass com informações falsas no cadastro e assim circulam livremente pelo local. Eles procuram armários que estejam destrancados, vasculham e roubam chaves de veículos e objetos de valor. Em seguida vão ao estacionamento, acionam o alarme para identificar o veículo e assim finalizam o roubo. Um crime relativamente fácil de ser praticado segundo autoridades policiais. Ainda segundo investigações, os suspeitos geralmente são menores de idade e ainda não existe um levantamento sobre o número de veículos roubados. A polícia de Boston está alertando os frequentadores das academias e clínicas para redobrarem os cuidados. E amanhã, quinta-feira, é dia da marmota. Sabe o que é isso? É um festival que acontece anualmente na Pensilvânia. Eles usam um animal para prever quanto tempo ainda vai durar o inverno no hemisfério norte. Dá só uma olhada. Já está tudo pronto para receber os mais de 20 mil turistas que lotam Punxsutawney na Pensilvânia neste período do ano. Os turistas se reúnem para acompanhar de perto a tradicional festa da marmota. Há mais de 130 anos que essa cerimônia é realizada. Os próprios participantes se vestem a caráter para o dia oficial da previsão do tempo. Se Phil, a marmota, sair da toca por causa do tempo nublado, vai significar que o inverno vai terminar mais cedo. Mas se ele sair, ver a própria sombra e voltar para a toca, a previsão é que o inverno vai durar mais 6 semanas. A tradição nasceu em 1887 e ficou famosa em todo o país. Segundo o NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, Phil acertou 50% das vezes nos últimos 10 anos. Bom, vamos ver como é que vai ser a previsão amanhã aí da marmota. Vamos acompanhar. Enquanto isso, vamos ver como é que fica o clima aqui na nossa meteorologia? Olha só, Boston, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 18 graus. Nova York e Washington também, tempo encoberto, Washington máxima de 43. Na Flórida, Orlando e Miami também sol entre nuvens, Miami máxima de 81, Orlando máxima de 84. Dallas e Houston aí temporal, chuva forte, mínima de 30 em Dallas. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle, ver como é que tá lá. Olha, tempo encoberto, mínima de 39, máxima de 50 graus. São Francisco, tempo encoberto também. Los Angeles, sol forte, máxima de 69. E Las Vegas, subindo aí a temperatura, máxima de 60, mínima de 40 graus. Olha, para encerrar o jornal, já pensou em ganhar $1.000 saboreando queijo? Parece mentira, né? Mas não é não, viu, gente? Uma empresa de colchões está contratando pessoas que adorem essa iguaria para participar de um estudo que relaciona queijos com sono. Dá só uma olhada.
A empresa Sleep Junkie está procurando 5 pessoas para a pesquisa e, para isso, promete pagar $1.000 por algumas noites de experiência. Tudo que a pessoa precisa fazer é comer bastante queijo e depois dormir. Eles querem testar um velho ditado popular que diz que comer muito queijo à noite dá pesadelos. Os escolhidos para o trabalho devem comer o mesmo tipo de queijo durante uma semana. Depois, descansam 7 dias e repetem o mesmo processo com outro tipo de queijo. Os criadores do projeto dizem que a ideia é acompanhar os provadores por 3 meses. No final, os escolhidos vão responder a pergunta que vale $1 milhão. Bom, neste caso, $1.000, o equivalente a R$5.000. A pergunta é: você teve pesadelos? O estudo vai durar de março a junho. Para se inscrever, basta entrar no site da empresa Sleep Junkie e preencher o formulário. Curioso esse estudo dos queijos, né? Bom, Jornal Américas no Ar termina aqui e você fica agora então com mais uma rodada do Paulistão. Começa agora a transmissão ao vivo de Mirassol e Palmeiras. Até amanhã e bom jogo!